No Senado, a CPI do crime organizado ouviu ontem o promotor paulista Lincoln Gaquia. Segundo Gaquia, a polarização política prejudica as forças-tarefas e defende a integração de polícias no combate a facções. Vamos ouvi-lo. Eu tenho dito que o Brasil caminha a passos largos para se tornar um narco-estado, se nada for feito. Se nada for feito. Por quê? Quando é que nós temos um narco-estado? Quando essas organizações criminosas, como o PCC, como o Comando Vermelho, por exemplo, elas se infiltram, elas começam a participar da economia formal, elas começam a participar da vida política, com infiltração na política, por exemplo, com influência na política, com influência na vida do cidadão, com a dominação de território, de tal modo que chega uma hora, senador, que o Estado não consegue mais sobreviver sem a presença dessas organizações na economia. Isso aconteceu na Colômbia. A mera alteração legislativa, ela vai fornecer ferramentas, mas não nos dirá como vamos fazer. Quem vai fazer? E me parece que a polarização política que tomou conta desse país, infelizmente, ela acaba prejudicando ainda mais essa integração. Bom, Gaquia também alegou que a falta de integração entre as diferentes forças de segurança do Brasil seria um dos principais problemas para enfrentar o narcotráfico organizado em facções. E é sobre essa fala do promotor Lincoln Gaquia e também a respeito do PL Antifacção que a gente vai conversar agora com o Procurador de Justiça do Ministério Público de São Paulo, César Dario Mariano. Participam desta entrevista Guta Pini e Marcelo Rocha Monteiro. Procurador, seja muito bem-vindo, obrigado por atender ao nosso convite. É sempre muito bom ouvi-lo e tê-lo conosco aqui também no Jornal da Oeste, primeira edição. Começo perguntando ao senhor quais foram as principais mudanças incorporadas na versão mais recente do PL Antifacção, a sexta versão desse projeto relatado por Guilherme Derrite. Bom dia. Bom dia, Daniel. Bom dia aos telespectadores. Nós tivemos algumas alterações, mas o âmago do projeto continua o mesmo. Nas versões anteriores, principalmente nas primeiras versões, a legislação ela estava atrelada ao crime a lei que trata de terrorismo. Então, nós tínhamos de interpretar essas normas de acordo com aquela legislação. Isso aí trouxe uma série de problemas, principalmente com a Polícia Federal, já que, quando se trata de terrorismo, a competência para apuração é da Justiça Federal e, consequentemente, da Polícia Federal. É questão de verbas, questão de uma série de outras coisas. Eu até mandei sugestões para o deputado Derrite, que acabaram até sendo acolhidas por ele. Então, nós tivemos essa desvinculação do projeto antiterror e temos hoje uma legislação própria, o que é muito interessante porque ela, por si só, ela vai trazer os instrumentos e a forma como ela deve ser interpretada. Então, o mais importante disso tudo é que hoje nós não temos mais nenhuma vinculação com a lei antiterror. Isso quer dizer que, no que diz respeito à competência para apuração, qual justiça que vai funcionar, se a polícia X ou a polícia Y, vai ser como já existe hoje. Em regra, se não há prejuízo para a União, se os crimes não são transnacionais, interestaduais, é a Polícia Civil que vai apurar do seu território. Agora, se tivermos crimes transnacionais ou se isso daí impactar em diversos estados, passa a ser de competência concorrente com a Polícia Federal. Então, isso daí já é muito interessante. E tivemos alguns aprimoramentos também no que diz respeito à própria definição de crime. Hoje se fala em criminalidade, crime organizado ultraviolento, facção criminosa ultraviolenta, até para a gente distinguir do crime organizado normal, crime organizado financeiro, como tivemos na questão da Lava Jato, do mensalão, são formas de criminalidade distintas. Então, o projeto hoje, eu li esse projeto de cabo a rabo, é um projeto que eu nunca vi algo semelhante, é extremamente eficiente. Uma das legislações melhores do mundo no combate
ao crime organizado. Agora, o que o Lincoln falou, meu colega de Ministério Público, ele tem razão. Se nós não tivermos a integração das polícias, haja vista que hoje o crime organizado, ele não atua só no Rio de Janeiro, só em São Paulo, ele atua no Brasil inteiro. E algumas dessas facções criminosas, elas acabam atuando até fora do Brasil. E nós temos ramificações na Venezuela, no Paraguai, nós temos até se achou de ramificação do PCC em Portugal. Então, hoje, o crime organizado ele parece muito com a máfia. Ela tem uma estrutura muito semelhante à estrutura da máfia italiana. Então, esse combate hoje, esse combate local, apenas local, não funciona. E traz esse projeto de lei os instrumentos, inclusive, para essa cooperação entre Polícia Federal, Polícia Estadual, participação do Ministério Público. Então, hoje nós temos instrumentos eficientes para o combate ao crime organizado. Esperamos que seja aprovado no Senado Federal com aprimoramentos, óbvio, mas que não desnature hoje o que nós temos, né? Toda essa sistematização de normas para o combate ao crime organizado. Bom dia, doutor César. Obrigada pela entrevista. Sobre o texto, eu ouvi o deputado Guilherme Derrite comentar sobre um avanço nessa legislação em relação à questão da posse da arma e da droga. Porque, pelo que ele disse, a jurisprudência no sentido lá do STJ, no sentido de que o bandido do tráfico foi pego ali com a arma na mão, com um fuzil, mas a pena para esse posse dessa arma não é aplicada. Porque, não, ele estava com a arma só para proteger a droga. Então, acaba entrando uma coisa só. Esse texto resolve isso, avança nesse sentido, e aí a pena é aumentada, entra essa questão da posse da arma também. Explica para nós um pouquinho mais essa questão da jurisprudência e o que o texto fez com isso. O que acontecia é que o Superior Tribunal de Justiça entendia que quando o traficante fosse flagrado com uma arma de fogo, independentemente do calibre da arma, permitido, restrito, existe uma causa de aumento de pena na lei de drogas que faz com que a pena pelo crime de drogas seja aumentada. E o aumento até 1/6 até 2/3, salvo engano, mas era um aumento pequeno. E se nós pegássemos o crime de porte ilegal de arma de fogo mais o crime de tráfico de drogas, a pena poderia chegar no mínimo a 7 anos. E com esse aumento, não, a pena ficava bem menor. Hoje, o que diz o projeto de lei, mas veja bem, apenas para a questão de criminalidade organizada. Se a pessoa for flagrada vendendo drogas com uma arma de fogo, e ela for enquadrada no crime organizado, a pena começa nos 20 anos. Aí nós vamos ter um aumento pelo fato de ela estar portando arma de fogo e, mais ainda, a aplicação do crime do Estatuto do Desarmamento, que nós chamamos de concurso material. Então, a pena aumenta bastante. Essa legislação hoje, a pessoa, para integrar uma facção criminosa, uma que se diz ultraviolenta, e nós podemos citar o PCC, o Comando Vermelho e várias outras facções existentes no Nordeste do país, a pessoa vai ter que pensar 2 vezes. Porque se ela for flagrada, além de a pena começar nos 20 anos, e pode chegar até 60 anos de idade, 60 anos de prisão, se for um dos comandantes do crime organizado. A pessoa vai ter que pensar 2 vezes. Até porque, para o cumprimento da pena, mesmo que ela seja primária, de bons antecedentes, vai ter que cumprir 70% da pena, vai passar boa parte da vida dela na cadeia. Então, é um instrumento extremamente eficiente. E essa questão da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça realmente foi resolvida. Muito bem, eu quero encerrar aqui a nossa entrevista, mas antes disso, quero fazer uma última pergunta para o senhor. Procurador de Justiça, nós estamos conversando com o Procurador de Justiça César Dario Mariano aqui no Jornal do Oeste, primeira edição. Eu vou perguntar para o senhor, quais são os pontos, ou se existem alguns pontos que possam ser considerados
polêmicos que talvez, eventualmente, enfrentem contestação jurídica, sobretudo no Supremo Tribunal Federal, caso esse PL antifacção seja aprovado. O senhor identificou na sua leitura aí dessa sexta versão desse projeto relatado por Guilherme Derrite? Primeiro que eu vejo a questão da gravação de conversas do preso com o advogado. A questão de conversa do preso com o seu visitante, eu não vejo maiores problemas. Pode ser efetivamente, porque nós sabemos hoje que muitos visitantes acabam sendo pombos correios do crime organizado. Então, eles levam as ordens dos chefes, principalmente dos chefes, para toda a organização criminosa, como eles devem agir. Aqui em São Paulo, nós temos os famosos salves do PCC. E muitas vezes isso daí implica até assassinato de pessoas. Mas o problema é do preso com o advogado. O que a gente tem que distinguir é quando o advogado está exercendo a sua função de advogado, que realmente é impensado qualquer tipo de gravação, de interceptação, não pode existir essa gravação, a escuta de terceira pessoa do que o cliente está falando com o seu advogado. O problema todo é quando o advogado ele deixa de ser advogado e ele passa a ser integrante da organização criminosa. Então, ele não está ali como advogado, ele está ali como membro da organização criminosa. E nessa situação, o projeto permite que seja feita a gravação da conversa dele com o cliente, porque nós não estamos diante de um advogado, nós estamos diante de um bandido com outro bandido. E há alguns requisitos para isso, e com certeza deve existir. Tem que existir fortes indícios de que ele esteja agindo não como advogado, mas como bandido, né? Tem que ter acompanhamento da OAB, tem que ser um outro juiz, não um juiz que vai julgar a causa, justamente para que o bom advogado, não seja prejudicado e a conversação dele seja gravada de uma maneira incerta, ilegal, sem que efetivamente ele pratique crime, que ele esteja ao lado da criminalidade organizada. Esse é o primeiro ponto que com certeza vai ser questionado no Supremo Tribunal Federal. Outro ponto que eu acho que vai haver problema, e aqui é um questionamento técnico, e a gente tem que deixar até a questão de corporativismo de lado, é quando o sujeito ele pratica o crime de homicídio como integrante da organização criminosa e haja conexão com o crime de organização criminosa. Por exemplo, quando essa pessoa mata alguém na favela para impingir o terror. Hoje, essa pessoa seria julgada pelo tribunal do júri, por mandamento constitucional. O PL diz que não, que quando houver conexão com qualquer dos crimes desse projeto de lei, que se chegar a ser lei, não vai ser julgado pelo tribunal do júri. Essa pessoa vai ser julgada por uma junta de juízes, por diversos juízes. Para quê? Para que os jurados eles não sejam ameaçados pelo crime organizado, que acontece bastante. Eu trabalhei no júri por mais de 15 anos. E era comum isso, o jurado ficar com muito medo de julgar alguém do PCC, aqui em São Paulo, ou de outra facção. E o projeto, na exposição de motivos, ele faz uma equiparação com o crime de latrocínio. Porque o crime de latrocínio, muito embora seja matar para roubar, tenhamos um homicídio, a pessoa o faz não por matar, mas para roubar. E nesse caso, o que o deputado traz é a mesma situação. A pessoa não está matando por matar, ela está matando em contexto de uma facção criminosa ultraviolenta. Seja para impingir o medo, seja a questão de extorsão, que se faz muito hoje nas comunidades do Rio de Janeiro, que se a pessoa tem que comprar botijão de gás, internet, tudo crime organizado. Se ela se nega, ela é morta, e é o que normalmente acontece. Então, todas as vezes que nós fizermos essa integração, essa conexão entre o crime de homicídio e a organização criminosa, deixa de ser simplesmente um crime doloso contra a vida para ser um crime muito mais ligado à organização criminosa, e por isso legitimaria a ser julgado não pelo tribunal do júri, que é uma garantia constitucional, mas por um grupo de juízes, muito parecido com os juízes sem rosto. Os juízes vão ter um rosto,
sem dúvida nenhuma, terão rosto ali, vão aparecer, vai ter o nome deles lá. Mas com isso daí, você acaba não concentrando apenas um juiz, mas em vários juízes essa responsabilidade, e acaba sendo mais fácil para lidar com o crime organizado sem que tenhamos problema de ameaça ou até atentado contra esses magistrados. Marcelo Rocha Monteiro, sua pergunta para o Procurador de Justiça do Ministério Público de São Paulo, que conversa conosco, César Dario Mariano. Bom dia, César, meu colega aí de Ministério Público. E Ministério Público de São Paulo foi minha escola. Eu comecei aí depois é que eu vim para o Rio de Janeiro. Então, um grande prazer ter aqui um colega tão respeitado e tão competente. Eu queria saber o seguinte: há uma alegação de que o projeto, com as modificações que foram feitas pelo deputado Derrite, ele teria reduzido a autonomia, o poder, a atribuição da Polícia Federal, né? Eu queria saber se você consegue enxergar efetivamente no projeto alguma coisa nesse sentido, né? De redução da autonomia ou do poder ou das atribuições da Polícia Federal, ou se essa é uma crítica que não teria qualquer procedência. Totalmente infundada. Primeiro, porque nós temos um dispositivo expresso dizendo que vai levar em consideração o artigo 144 da Constituição Federal, que diz quais são as competências, tanto da Polícia Federal quanto da Polícia Civil, Polícia Militar. E, olha, nem precisaria desse dispositivo, porque a partir do momento que nós temos uma outra legislação que não vincula com absolutamente nada, já se aplica a regra geral que existe hoje. Não é verdade. A questão maior que estão brigando é pela repartição do dinheiro, dos bens apreendidos, dos valores apreendidos, que até então ia para o Fundo Nacional de Segurança Pública. Agora não, agora está dizendo que vai para o Fundo Estadual de Segurança Pública se a investigação for feita apenas pela Polícia Civil. Se nós tivermos a integração das polícias, Polícia Civil, Polícia Federal, haverá um rateio. Metade para a Polícia Civil, metade para a Polícia Federal. Agora, no que diz respeito à competência, ou melhor, atribuição para a investigação, se é da Justiça Civil, se é da Justiça Estadual, se é da Justiça Federal, aplica-se a regra existente hoje, não mudou absolutamente nada. Crime transnacional, de competência da Justiça Federal, é o que está na lei, artigo 109 da Constituição Federal, não tem dúvida. Crime interestadual, pode haver a integração entre as polícias, tem legislação própria, não mudou nada. Existia essa discussão nos anteprojetos anteriores, na primeira versão, na segunda versão, que trazia realmente uma limitação da atribuição da Polícia Federal em determinados casos, nem sempre. Agora não. Agora o projeto é muito claro, aplica-se o que já existe hoje. Então, não procede essa reclamação dessas pessoas. Acreditam que são críticos justamente porque criticam por criticar. O projeto é muito bom, é o melhor que eu já vi. Nunca tivemos um projeto do combate ao crime como esse. Além de aumentar a questão de progressão, o prazo de progressão de regime, que deveria ter sido feito há muito tempo, a questão de interrogatórios por videoconferência, que antes havia necessidade, na audiência de custódia, haveria necessidade de deslocamento do preso para ser ouvido pelo juiz. Além de trazer um transtorno enorme para a escolta policial, e tem muitos lugares que não tem nem polícia para fazer escolta, a própria polícia militar, isso daí demanda tempo, você acaba retirando polícia que tem que fazer o policiamento para estar em escolta de preso, dinheiro, hoje vai poder ser feito por videoconferência, de trazer instrumentos muito eficazes de combate ao crime, principalmente para que nós possamos asfixiar financeiramente o crime organizado, instrumentos muito interessantes, uma ação de perdimento de bens, uma ação autônoma que nem corre junto com a ação criminal, é proveito do crime, tem suspeita de que isso daí derivou de uma atividade criminosa, se propõe uma ação para perdimento de bens. Quer dizer, nós temos instrumentos muito eficazes para o combate ao crime
organizado. Tem dois aspectos apenas que eu até já conversei com o deputado, que pode haver até um aprimoramento dessa lei, é que a polícia e o Ministério Público pudessem requisitar diretamente dados de inteligência financeira do COAF e a criação daquela empresa jurídica, a empresa fictícia, para que ela pudesse também ingressar no crime organizado e, com isso daí, a gente ter dados de como está sendo operada essa questão econômica, financeira. Seria muito interessante essas questões. Essa da empresa fictícia constava do projeto original do governo, que muitas coisas foram incorporadas. O projeto tinha coisa boa, tinha coisa horrível, como organização criminosa privilegiada, pelo amor de Deus. Como que um membro de uma organização criminosa vai ser apenado com 1 ano e 8 meses de reclusão? Já basta o tráfico privilegiado. A questão do tráfico de privilegiado, então, ao primário, bons antecedentes, não integre organização criminosa. E lá já diz que se integrar a organização criminosa, não pode ter a redução da pena. E a pessoa integra a organização criminosa, vai ter a redução da pena, de acordo com o projeto do governo. Então, não tinha o menor sentido, isso foi retirado. Então, nós pegamos muitas coisas boas que tinham no projeto original e agora o que era ruim foi retirado e o projeto melhorou. Não dá nem para comparar o que era o projeto original do governo com o projeto do deputado Derrite, que é infinitamente melhor. Muito bem, nós conversamos com o Procurador de Justiça do Ministério Público de São Paulo, doutor César Dario Mariano. Doutor, muito obrigado pela gentileza de nos atender. Volte sempre, volte em breve. Obrigado pelos seus esclarecimentos a respeito do PL antifacção, que agora vai ser analisado no Senado. Forte abraço para o senhor. Bom dia. Até mais. Dispõe.